Evangelho, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje talvez você tenha dito: é engraçado, eu vi esse evangelho esses dias agora e está repetindo. Exatamente, nós ouvimos no dia da memória de Nossa Senhora do Carmo, onde a Santa Liturgia nos entregou também o Evangelho de São Mateus, exatamente esse trechinho do 12º capítulo, é a conclusão do 12º capítulo, que hoje estamos vendo na sequência, né, das leituras das perícopes do 12º. Perícope, que palavra é essa, padre? Significa os pedacinhos, a gente geralmente fala pedacinhos ou trechos, né? Então, um conjunto de versículos temáticos da Sagrada Escritura tem esse nome, digamos assim, mais solene, perícope. Pequeno recorte de um conjunto de versículos que traz uma determinada redação da Sagrada Escritura. Quase sempre, no caso dos Evangelhos, um acontecimento narrado a respeito da vida de Jesus ou em torno à vida do Senhor. Então, exatamente hoje, em que na sequência da nossa meditação do 12º capítulo chegamos aos últimos versículos, pronto, encontramos o mesmo texto que foi separado no último sábado para a celebração da memória de Nossa Senhora do Carmo. E com que alegria nós temos a oportunidade de retomar esse texto. E gostaria de pegar o mesmo paralelo com Nossa Senhora para fazermos a nossa meditação de hoje. Para isso, vou lançar mão de um comentário de São Padre Pio, em uma de suas orientações espirituais. Padre Pio escreve a respeito de Nossa Senhora, falando sobre a atitude do coração de Maria diante dos sofrimentos que acontecem na vida. E bom, se nós somos irmãos, irmãs e mãe do Senhor, pegando aqui a imagem que o próprio Senhor usa no Evangelho, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E nós falávamos no último sábado que os laços, os vínculos espirituais, né, eles antecedem, eles estão pospostos ao parentesco carnal, aos laços naturais, os laços familiares, né? De maneira que, nisso nós recordamos, né, fazendo essa pequena memória, nós recordamos que em diversos momentos na Sagrada Escritura existe a referência aos vínculos espirituais. Quem amar mais pai, mãe, filho, terra, propriedades, enfim, do que a mim, não é digno de mim. A aliança, para vivermos em graça, as alianças carnais, ou seja, todas aquelas alianças naturais, é preciso que tenha precedência e valor de excelência como prioritário os vínculos espirituais entre nós. Ou seja, aquele que ama seu pai, ama sua mãe, ama os seus filhos, à luz da fé, ou seja, procurando dispor por eles o mesmo amor que recebe do Senhor e que em consciência
o admite, escolhe, vive, esse viverá a melhor experiência, a melhor expressão do que é o vínculo de paternidade, do que é o vínculo de maternidade, do que é o vínculo de filiação, do que é o vínculo de fraternidade entre os irmãos. Viverá também a exuberância e a excelência máxima de um vínculo de amizade, né, com seus companheiros de trabalho e os amigos, sejam de infância ou aqueles que ao longo da vida nós vamos construindo, vamos conhecendo e construindo vínculos. Então isso tudo nós já havíamos falado em outras ocasiões e podemos retomar agora. Mas eu queria olhar esse particular que Padre Pio observa para a gente. Padre Pio escreve assim a respeito de Nossa Senhora. Maria, mãe de Jesus, sabia bem que a redenção se faria através da morte de seu filho. Então, primeira frase de Padre Pio, ele está declarando com clareza, para que não haja confusão, que a Virgem Santíssima sabia que a redenção da humanidade se faria, a redenção do mundo se faria através da morte de seu filho. Como assim, padre? Ela conhecia as Escrituras, ela sabia o que estava escrito no livro dos profetas. Ela conhecia as profecias do Senhor e também o seu coração acolhera toda a revelação de Deus sem jamais dela nada perder. Então, pela própria inspiração e pela própria regência do Espírito Santo, que repousava em plenitude no coração da Virgem Maria, nada se furtava à possibilidade do seu conhecimento. Então ela sabia muito bem que a redenção se faria através da morte de seu filho. E, no entanto, continua Padre Pio, também ela chorou e sofreu. E quanto sofreu! Coloca ainda esse particular, Padre Pio, e quanto sofreu! Porque, sendo um grande amigo da Virgem Maria, conhecia tudo aquilo que estava no seu imaculado coração. Todo o amor e todas as dores do coração de Maria, esse ilustríssimo amigo da Beatíssima Virgem Maria, tudo conhecia. E quanto sofreu. Então, o que isso significa? Não bastava apenas ter o conhecimento. Ter o conhecimento levava a um amor sempre mais intenso. Às vezes, a gente acredita que se as coisas nos fossem antecipadas, sofreríamos menos. Para com isso. É importante aprender a saber sofrer, é diferente. Antecipar as coisas não diminui a intensidade do sofrimento se você não sabe sofrer. Mas como assim, Padre Fábio, saber sofrer? Saber sofrer com Cristo todas as coisas na nossa vida. Saber sofrer com Ele, sofrer à luz da fé. A Virgem Maria sabia que a redenção passaria pela morte de seu filho. O que é para uma mãe saber que seu filho vai morrer de morte violenta? Isso faz estremecer até as fibras mais íntimas do seu ser. E a questão é, o que eu faço nessa hora? Como viver esse momento? Saber isso por antecedência não é que me deixa preparado para aquela hora se eu não sei como sofrer. Ou seja, se eu não tomo tudo isso que conheço e vivo na aliança com meu Deus. Todo aquele conhecimento que temos até hoje de tudo que Deus nos falou, que seja para vivermos em aliança com Ele. E tudo aquilo que aos poucos vamos conhecendo ao longo da vida, que seja colocado junto com o coração do Senhor em oração. Mais concretamente, Padre Fábio, bom, a vida tem uma sequência de eventos que nós não sabemos qual será, mas que muitas vezes podemos intuir. Em todo caso, aqueles eventos que se dão na nossa vida, o quanto nós vemos
acolhemos e vivemos à luz da fé que professamos. Eu vejo as coisas que acontecem com os olhos de Jesus, eu acolho dizendo, com as palavras de Jesus, Senhor, seja feita a vossa vontade. Acolho com os olhos de Jesus, bendito seja Deus que nos amou e nos salvou. Bendito seja Deus, Pai onipotente, pois tudo está em suas mãos. Eu acolho como acolheu Jesus. Seja feita, Senhor, sempre em minha vida a vossa vontade. E eu vivo como viveu Jesus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Guiai, Senhor, meus passos no caminho da verdade. Então, com qual disposição interior eu enfrento os acontecimentos da vida? É importante, né? Isso é saber sofrer. Em nenhum momento a Virgem Maria está sozinha. Em nenhum momento saber das coisas antes do acontecimento delas foi para ela motivo de angústia antecipada, porque ela sabia que tudo aconteceria no tempo de Deus. Em nenhum momento foi para ela terror ou motivo de desespero, porque ela sabia que a história estava nas mãos do Senhor, ontem, hoje e sempre. Ao mesmo tempo, tudo que viesse viria segundo os desígnios do Senhor. E tudo ela escolhia viver para a maior glória do nome do Senhor. Saber que você não está sozinho é o primeiro passo para saber sofrer. Até nas situações mais difíceis, aquela onde ninguém pode vir ao nosso encontro para dividir conosco o peso, Deus está contigo. Mas você tem falado isso para si mesmo com mais frequência? O Evangelho de hoje está ajudando a gente a dizer isso. E a reencontrar essa verdade. Quem guarda a vontade do Pai no coração será guardado por Ele. Essa é uma promessa do Senhor. Então você nunca, nos momentos mais difíceis da sua vida, estará sozinho, mas porque o Senhor estará contigo. E estará por ti. Olha que maravilha. E é exatamente no momento, talvez como o momento de hoje, um momento de trégua. Talvez você não esteja vivendo uma página das mais difíceis de sofrimento da sua vida. Talvez você esteja vivendo aquele espaço de paz. Para quem está vivendo um momento realmente difícil, essas palavras são de grande consolação e conforto, porque está nos chamando em meio ao sofrimento e à dor a essa verdade. Mas talvez outros que estejam ouvindo estejam num momento de muita paz e serenidade e estão ouvindo essa palavra. Esse é um momento justo para você ouvir também. Porque ouvindo agora, você pode ter o seu coração preparado, pode ter o seu coração alerta, renovado na esperança, e não apenas na esperança, mas na oração. De maneira que quando os tempos difíceis vierem, bendito seja Deus. O Espírito Santo há de recordar tudo aquilo que hoje você está orando e tomando para si como preparação espiritual para as exigências da vida. E meu irmão, a vida não vai te poupar em nada. Não vai mesmo. A ninguém. E bendito seja Deus se estivermos preparados e se sabemos como sofrer. Continua São Padre Pio. Se o Senhor se vos manifestar, dai-lhe graças. E se ele por acaso se esconder de vós, fazei o mesmo. Dai-lhe graças. Tudo isso é um jogo de amor para que o teu coração sempre o deseje e o procure. Olha que fantástico. São Padre Pio está pegando aqui nas mãos o livro do Cântico dos Cânticos e falando conosco
em uma sentença simples, o conteúdo do livro. E depois do que eu acabei de falar para vocês, entendemos com mais intensidade essas palavras de Padre Pio. Você nunca estará sozinho. Às vezes vai parecer que o Senhor se escondeu, mas Ele está ali. Quando nós o vemos, os nossos olhos estão fitos nele. E nele esperamos, assim como o servo tem os olhos fixos nas mãos do seu Senhor e a serva nas mãos de sua senhora, assim também o nosso coração está fixo, esperando a voz do Senhor. O Senhor está ali. Nós estamos vendo, mas em outros momentos nós não o vemos. E nessa hora é a hora em que fazemos memória de suas palavras. Fazemos memória de seus ensinamentos, fazemos memória do que Ele já fez em nossa vida. E ali, precisamente ali, nessa hora em que Ele se escondeu, nós vamos exercitar a nossa fé. Porque ter os olhos fixos no Senhor que está diante de ti é uma constatação de fato. Manter o coração fixo no Senhor quando Ele se escondeu é um testemunho profundo de fé. Mas para que a gente permaneça crendo, é preciso folhear as páginas da nossa vida e de tudo aquilo que o Senhor já nos disse e já fez por nós em tantos momentos concretos. E como é bom fazermos isso, porque além de ser de grande consolação, recolhemos ali tantos méritos, porque estamos empenhando o nosso coração na memória de Deus. Estamos invocando o seu nome e a sua história, a história de sua presença em nossas vidas. E o céu glorifica conosco todos esses acontecimentos. E mais uma vez eu te digo, por isso também não estaremos sozinhos. Não só o Senhor estará ali, mas a Virgem Maria e todos os anjos e santos que nos acompanharam durante a nossa inteira vida e testemunharam aquilo que agora o seu coração está lembrando, em oração está recordando e fazendo presente, os céus te acompanham na memória dessa presença e na declaração dela diante do trono de Deus, que ali se faz escondido, para que você permaneça amando. Continua São Padre Pio. Que a Virgem Maria, na sua bondade, continue a alcançar-vos da parte do Senhor a graça de suportar sem vacilar as numerosas provas de amor que Ele vos dará ao longo da vossa vida. É verdade. Às vezes nós vemos as dificuldades como uma prova para a gente manter de pé a nossa fidelidade. Padre Pio chama de prova de amor. E é verdade. Quantas vezes uma dor é longuíssima no tempo da nossa vida, mas quando Deus, enfim, se digna mostrar a sua face, como em um piscar de olhos, como em um bater de pálpebras, tudo aquilo que antes era um peso e uma dor desaparece com a serenidade da paz que vem da consolação de Deus. Que poder avassalador é esse do Senhor, que é capaz de fazer uma dor que parecia se arrastar por anos e ser insuperável, acabar em um instante de milésimos de segundo, como se não tivesse nem mesmo existido. Meu Deus do céu! Glórias e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, ao Senhor bendito que está no meio de nós em todos os tabernáculos do mundo, a nos esperar e a entregar por nós o seu amor infinito e misericordioso.
Bendito seja o nome do Senhor pela Beatíssima Virgem Maria, que recolhe em nosso favor as graças para suportarmos, sem vacilar, as numerosas provas de amor, o que significa dizer que ela vem em nosso socorro como mãe, para que a gente consiga fazer memória e viver memória de tudo aquilo que o Senhor faz e fez por nós. E continua Padre Pio: desejo que chegueis ao ponto de morrer com Ele na cruz e com Ele possais gritar um dia a uma só voz: tudo está consumado. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito, pois sou Teu. Que Maria transforme em alegria todos os sofrimentos da Tua vida e te conduza em serenidade e paz no caminho da vida eterna. Com essas palavras de São Padre Pio, encerramos a nossa meditação de hoje dizendo: vivendo assim, vivemos como irmãos, irmãs, mãe do Senhor, porque estamos intimamente unidos ao coração imaculado da Beatíssima Virgem Maria, que nos ensina a conhecer, guardar, amar e cumprir a vontade do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Padre Pio e da Beatíssima Virgem Maria, sob o título do Imaculado Coração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.